gente, mais um episódio Mulher de Negócios. A convidada de hoje tornou-se seus sonhos e os sonhos do seu pai em realidade, a Uzi Max. Então, Denise com S ou Denise com Z? Isso é a pergunta, Denise com Z. Agora quer saber por quê também? Eu quero saber essa história. Isso. Quando meu pai foi fazer o registro, ele não registrou com S, ele registrou com Z. Então, daí se criou o quê? A marca, o Z-Max com Z, por causa Com do meu Z. nome ter sido com Z. Já foi uma coisa assim, eu acho que já desde pequenininha lá, já empreendendo e já colocando o nome em prática, né? Verdade, ele ficou diferenciado, né, o meu Z. Denise, o grupo Uzimax nasceu de um sonho do seu pai. É o senhor José Nardo, é? Nabor. Nabor. É a origem dele? Veja bem, meus avós eram sergipanos, né, mas, da parte do meu pai, existia uma parte dos espanhóis. E da parte da minha mãe, né, existiam os portugueses. Tanto que tem um detalhe que eu fico fazendo essa ligação. Minha avó, uma senhora analfabeta de Riachuelo, daqui, Daqui mesmo? isso, de Riachuelo, mas só que você não enganava minha avó com troco. De forma alguma. Então ela sempre teve a forma empreendedora. Eles não tinham uma casa. Ela disse: "Não, eu vou comprar uma casa nas minhas condições", e ofereceu para a pessoa: "Eu posso pagar X por mês". E foi o que aconteceu, né. Então ela sempre teve, quando eles foram embora para São Paulo, mamãe disse que ela conseguiu vender tudo que ela tinha, até a moringa. Foi mesmo. Foi. Então ela, mesmo a forma dela ser, e eu sempre admirei isso, uma senhora extremamente organizada, ela conseguia ter tempo para tudo, né, que eu e minha irmã éramos pequenas, então ela lavava, ela cozinhava, ela tinha tempo para tudo. Ela sabia administrar bem o tempo O dela, né? tempo, isso. Mas você foi natural mesmo de São Paulo, né? Porque, tipo, você agora, hoje, a sua loja, né, sua fábrica é aqui em Sergipe, porém, a sua naturalidade é de São Paulo. Isso, Ribeirão Pires. Mas, assim, sua família em si, toda, sempre foi daqui de Sergipe. Isso, porque minha mãe foi para lá, casou com meu pai, não é, mas, meus avós, todos eles eram daqui de Sergipe. Hum. E como foi essa paixão, Denise com Z, dos produtos, a estratégia do o crescimento da tua loja de produtos de limpeza? Isso. Para quem é do segmento, sabe que a coisa mais fácil de se fazer é uma água sanitária. Só que nem isso eu não sabia fazer, nem minha irmã. A gente não sabia. Aí meu pai: "Não, eu vou comprar uma loja". Eu já trabalhava CLT e minha irmã não estava trabalhando. Aí inicialmente a loja ficou com ela e eu fiquei para dar o suporte financeiro. Mas ele foi comprar uma loja de produtos químicos de limpeza? Isso, de produtos de limpeza, para que a gente pudesse fazer a manipulação e pudesse vender para o consumidor final. Já com quantos anos, Denise? Olha, eu devia ter uma faixa dos 18 e minha irmã mais nova, alguma coisa assim, né, o 20, foi nessa faixa. E, assim, logo vocês adolescentes, não logo no início não quis dizer: "Não, pai, eu não quero isso não", ou sempre você teve essa vontade de empreender? Olha, eu sempre tive. Desde os meus 13 anos, eu fazia chá de camisola, eu vendia panela, eu vendia Avon, Christian Grey, catálogos, fazia unha. Então, desde os meus 13 anos, eu sempre tinha tanto dinheiro para as minhas coisas pessoais, como para minha irmã também. É vo Foi você e sua irmã que você, sua família? Isso, fomos nós 2, porque meu irmão era pequenininho ainda. Então foram 3 filhos. Isso, 3 filhos. Como fala, ele foi a raspinha de tacho, né. É verdade. O pessoal sempre fala, o último, foi a rastinha de tacho, né, que o Isso, pessoal diz, raspinha né, de a tacho, raspinha de tacho. é. Aí ficava você e sua irmã na loja? No caso, minha irmã ficava e eu dava o suporte financeiro.
né, eu dava suporte Administrativo, isso, né. administrativo, contatava clientes também, né, contatava clientes. Eu sempre estava não somente no financeiro, mas contatar clientes, procurar fornecedores, né, procurar produtos novos. Então eu sempre estava Mas nesse vocês começaram logo em São Paulo, isso, em primeiramente, Ribeirão Pires. para depois vir, mas como foi esse processo, Denise? Conte um pouquinho mais. Pronto. Então, esse foi o processo de lá. Então, eu já comecei a ter uma noção de como funcionaria lá. Quando, nós viemos para cá, aí minha mãe resolveu ficar morando aqui. Então, eu fiquei mais ou menos: "O que que eu vou fazer?". Eu tinha formação contábil, tudo, mas eu acho que a veia empreendedora, né, e eu já mandava uns produtos para aqui na época, que minha prima fazia diluição e vendia, e eu ia tendo feedback, né, para saber: "Olha, qual produto Como gosta", tudo. foi? Aí quando eu cheguei aqui, eu vi que trazer o concentrado, o frete não compensaria, aí eu comecei a fazer a fabricação dos produtos. Já aqui. Já aqui. Já aqui, E aqui comecei. você já estava já com seus produtos já, digamos assim, a embalagem tudo organizadinha, já com uma cartela de clientela boa, tudo certinho ou não? Tipo, começar do início? Começar do início, não é, era Eu acho que é começar do zero a zero, né? do zero a zero, porque eram as garrafas de refrigerante que se colocava, entendeu, então não existia padrão, rótulos eram com xerox, então era uma coisa bem artesanal. Agora, o que eu sempre cuidei foi da qualidade. Eu sempre qualidade, variedades de aromas, né, então foi esse que foi o O seu início. o diferencial, O né? diferencial. Você disse certo, diferencial. Denise, como você mesmo disse, desde os 13 anos você buscou autonomia financeira. Qual foi a mentalidade exata que você aplicou hoje na gestão que foi moldada à necessidade de ter o seu próprio dinheiro? Isso. Então, só, complementando o que a gente estava conversando, o que que foi que eu fiz também? Eu tinha que arranjar uma forma de divulgar o produto. Mas como, o início era difícil, né, É, você: todo início é difícil da "Ah, eu vou gente, é. investir em marketing, vou investir Aí isso". você vem Não, investir como se a gente não tem nenhum capital. um capital. Aí eu fui fazer a Feira Livre do Augusto Franco, A ideia entendeu? bateu a lampadazinha, né, "Espera aí, vamos pra feira, porque na feira tem pessoas". É isso aí, vai, me conta como foi essa feira, Não tem Denise. fiado na Feira Livre. O melhor de tudo, não ter Todo fiado, é. Porque fiado. você já o quê? É à vista. À vista, E naquela época também não tinha cartão de crédito, mesmo não tendo depois o lhe pago, é o à à vista. vista. Então maravilhoso, aí começava, né: "Olha, vocês conheceram um produto que tem ali na feira?". Aí foi indo. Então eu montei um pontozinho no Augusto Franco, Próximo à feira ou não? mais ou menos uns 20 minutos, entendeu? O Mas quando era máximo, dia de feira você sempre estava ali vendendo? sempre. Aí ia eu, meu irmão, minha mãe, minha tia, né, então a gente se dividia e pronto, aí foi divulgando os produtos. Foi a eu acho que a feira ela deu início ao seu boca a boca também, a tipo assim, até a loja física, dizer: "Olha, não tem hoje na feira. Não foi para feira não, mas eu vou comprar lá na loja", Isso né, porque, mesmo. eu acho que empreender também é isso, É. né, deixa eu ir lá, não, hoje não tá na feira, mas tá lá na loja, eu vou lá na loja comprar. E você sabe uma coisa que é muito importante? Você nunca pode se acomodar. Ah, isso é Por verdade. melhor que você esteja, "Espera aí, o que que eu posso melhorar?". Foi que na época existiu o quê? O Sinforme, Aí você colocava no Sinforme. barato. Então eu falei: "Espera aí, deixa eu colocar no Sinforme", aí bombou. A revenda, então começou outra modalidade, a Olha, já revenda. já tá na feira, Sinforme e a loja física. Aí você imagine, tipo, vocês não tinham nem o capital. Mas a ideia de empreender, o sangue de empreendedora já estava ali fluindo. Às vezes é até automaticamente, né, que a gente Isso, depois que a gente verdade, vai se é. dar conta: "Oh, eu fiz isso, realmente tinha que dar certo". É bom demais. Denise,
Ai, como é bom fazer perguntas. O timing de inicial da sua família, qual foi o desafio da gestão para a primeira equipe formada, assim, laços afetivos? Porque você sabe que quando a gente tem uma empresa e leva todo mundo, também tem traços afetivos de casa, como era que você fazia para gerir tudo isso? Olha, assim como muitos, eu também tive os defeitos nisso. E uma coisa muito importante, ninguém vai dizer que foi tudo maravilhoso, porque não é. A gente vai aprendendo com nossos erros, né. Verdade. Então é muito importante isso, até tem um programa do Sebrae que passou falando sobre isso, pra gente não cometer esses erros de misturar as coisas, de misturar as contabilidades. Então, eu poderia ter feito melhor, poderia ter feito melhor. Hoje eu já faria diferente, né, eu já faria diferente, por isso que é importante muita gente ler, a gente se informar. Porque se você não faz assim, você pode não ter os resultados que você queria ter. Que almeja, né, porque não pode É, misturar realmente. Família tem que entender que no caso quando é empresa familiar, que na empresa não tem que tratar nada pessoal, é empresa, é funcionário, é. e em casa é outro nicho, é outra coisa, para poder a empresa fluir. Na maioria das vezes o que acontece mais em cidade pequena, né, é mais empresa familiar, e tem que também saber conciliar isso. E como é assim, tipo, fluía bem? Sim, fluía. Minha tia era a rainha do atendimento, né. Era cada quem no seu destaque. Me Isso. conta um pouquinho O da destaque dela quando dizia assim: "Cadê Zetinha?". Cadê Zetinha? Pronto, ela atendia bem tudo. Minha mãe fazia o suporte, né, minha mãe fazia o suporte pra gente, que era trazer um cafezinho, entendeu. Manda fazer um doce, alguma coisa assim. E meu irmão, ele foi mais novo, né, entre eu e minha irmã, então foi quando ele começou a ter o amor pela química, né, ter amor pela química, aí fez a antiga, a que agora é Cefet, né, ele escola técnica, não é isso? Fez sei, escola escola técnica técnica. e fez a UFES também e fez várias especializações em São Paulo, Instituto Racine. Aí ele, se transformou no formulador, né, no Ele fazia as formulador. As fórmulas. fórmulas, isso, Você ficava na administração você fica, né, no caso, né. isso, Ele nas fórmulas, é, sua tia no atendimento. Mas atendimento. você fazia atendimento também? E Fazia, tua mãe fazia. também? E minha mãe também, minha Os mãe clientes também. mais engraçados, eu gosto de perguntar isso. Os clientes mais engraçados e inusitados que você já teve? Olha, minha Eu tia quero saber. minha tia teve um episódio com minha tia que foi como, aí tinha uma moça que a gente gostava muito dela, né, e o marido dela é delegado. Então ele chegou e falou uma coisa e minha tia não gostou. Aí minha tia olhou assim para ele: "Eu não gostei do que você falou", e se fechou. Quer dizer, nem que era cliente e tudo, aí a esposa dele olhou assim para ele, aí minha tia se fechou. Aí quando ele volta, minha tia olhando assim pra ele, aí a esposa dele: "Entregue o que eu mandei", aí ele trouxe um docinho pra ela. Oh, Entendeu? Então pronto, aí quebrou aquele é. gelo. Então era assim, essa questão existia, entendeu? Essa Existia essa conexão também de conexão. É, cliente, né, e um vendedor, porque eu sempre falo que também quem faz a empresa em si são os vendedores. você tem Porque você razão, tem um bom atendimento, saber o que agrada o cliente e principalmente também na questão de limpeza, vem o caso de aromas, né. é. Se Qual o que você gosta? Uhum. Né, eu gosto muito quando o cliente chega lá, eu pergunto: "Qual que você gosta?". "Ah, eu É, gosto cheirinho de limão", então eu vou mostrar um cítrus. "Eu gosto doce", um floral, né, jasmim, um jasmim é. floral. Então por isso que é importante você gostar do que faz, para você poder passar isso. Antigamente, eu quero saber a partir das fragrâncias de antigamente, gosto de saber, porque hoje em dia é muitas fragrâncias, mas É. antigamente é a que mais você vendia na tua feira, na feira livre. Olha, o que que aconteceu foi que como a gente veio mesmo renovando, né, a gente para inovar, não só tinha eucalipto e pinha lavanda, a gente tinha vários, era mais ou menos uns 10 aromas.
E era. Eram uns 10 aromas, aí o pessoal ficava: "Que gostoso, isso é diferente, isso é diferente". Então mesmo sendo no início, mas a gente sempre teve essa Sempre variedade. teve É, diversidade de de aromas. aromas. Porque hoje em dia é um monte. É como você falou, se tem um cítrico, tem um cítrico. Se tem o lavanda mais pro Lavanda, floral, tem o é. floral. E tem outro também, né, Ah, tem outro vários, tem o citrus, ele que é o capim-limão, né, é muito ele bom. tem um peso muito grande. É. Você confessa que não sabia fazer água sanitária na prática e como foi a falta do seu know-how técnico inicial e se transformou no seu primeiro motor de aprendizado e crescimento? É, realmente eu não sabia, né, eu não sabia. Foi um desafio então, viu? Foi um desafio, a coisa mais fácil. Então o que que é importante? O que você for empreender, você entenda pelo menos o básico dele. Resumindo, você vai fazer um pão, entenda pelo menos como funciona, os tipos de farinhas. Então, a mesma coisa, a área de limpeza. Ah, não, eu vou colocar alguém certo, a gente precisa de colaboradores. Ninguém tem como fazer um crescimento sozinho, mas você entende o que está sendo colocado ali. É, porque se mandarem fazer um bolo, minha irmã, não vou dizer que não sei fazer. Aí eu vou querer ser confeiteira. Se mandarem Eu acho fazer que água sanitária também não sei fazer. E às vezes é isso que, o próprio empreendedor ele se perde, concordo. porque ele quer colocar pessoas para trabalhar, mas não entende do negócio. É. Você disse tudo, você tem que É, entender pelo menos, espera um pouquinho, ah, esse produto, foi essa matéria-prima, qual é a diferença dessa matéria-prima de um fornecedor para o outro? Qual é a porcentagem de uma coisa para é outra? composição e química, né, que A vocês mexem na composição, parte da limpeza. isso, então qual é a composição, né, os cuidados que tem que se ter, né, para poder manipular o produto. Hoje, Denise, você tem da água sanitária, né, há quantos produtos na tua empresa? Uma média de uns 30, 35 Produtos produtos, é, diversificados. diversificados. Da água sanitária ao que eu não conheço, digamos assim, me fale, Isso, vamos porque dizer eu não sou assim. muito boa para limpeza, assim, gosto da limpeza, né, mas Aham. assim, saber todo tipo de produtos, porque minha irmã é a rainha disso. Minha irmã gosta, tipo, se é no fogão, é um Um tipo de produto, tipo, se isso. é no armário, é outro tipo de produto. Eu já não sou. Eu acho que a Kibô, o desinfetante e o sabão em pó para mim tá ótimo. E não é assim, tem vários tipos de produto específico para cada coisa, né. Você tem razão. Pronto, eu tenho o sabão geleia, que o pessoal gosta muito, que ele vem com aroma de pinho, aroma de lavanda, e uma coisa que é extremamente importante, se você o que você vende, você tem que usar. Como é que você vai passar uma credibilidade de algo que você não usa? É, Não uso, não gosto. Não, você tem que usar, você tem que ver: "Olha, esse aqui, esse antiferrugem aqui, se você colocar nesse azulejo, você vai ter um resultado. Esse limpa inox vai lhe dar um resultado. Esse, Max multiuso, ele vai dar um outro". Então você auxilia seu cliente, né, você auxilia: "Ah, tem um banheiro químico". "Não, eu tenho um produto que para o banheiro químico vai ser que bom". já é outro tipo de Que já é outro produto. Então são vários, cada um ele tem a sua modalidade e ele cobre a necessidade do cliente. deixa eu lhe perguntar, o sabão É. geleia serve para quê? Olha, o sabão de gelé ele serve desde lavar uma roupa, né. E é? Lava É, roupa também, lava igual o roupa sabão em também pó líquido? isso, e tem o próprio sabão de roupa também, né. Aham. Agora o sabão gelé, você lava roupa, você lava banheiro, você lava quintal, você faz, várias coisas com ele. Eu tô falando isso que lá em casa eu só sei o que é água sanitária, sabão em pó, detergente, essas coisas, o básico, porque uma vez eu fui lavar o fogão, eu botei Quiboa, Ai meu Deus, no de inox. manchou É, a parte de inox todinho. todinha. Aí minha mãe fazia: "Menina, não coloque isso não, não, é para limpar". Então, é como você me falou, né, da água sanitária você aprendeu a fazer diversos produtos É. para poder atender os clientes, né, a necessidade do cliente, porque se hoje eu já sei que não pode, mas eu tive que colocar para poder saber que não podia. Dia. E foi nisso que entrou a questão das formulações que meu irmão fazia, não é, porque, eu sigo
o que foi feito, mas as formulações é necessário um estudo para que você possa as combinações, né, as combinações de aniônicos, aciônicos, essas palavras todas, então a formação dele ajudou muito. Então é por isso que eu digo assim, seja qual for o que você vai fazer, pronto, o seu ramo, né, o seu ramo é de cabelo, tem que existir É, especialização. verdade. Não tem nada que chegue assim: "Ah, eu cheguei nesse patamar, eu não preciso estudar, eu não preciso", não existe, nunca faça isso. Sempre você tem que se aprimorar no que você faz. E todo dia o mercado está crescendo, né. Tá. Todo E dia e variando, né. todo dia o mercado ele cresce muito rápido. Pois é, Denise, vamos lá. A estratégia inicial da feira livre no Augusto Franco era clara, a divulgação mais barata e mais rápida. E qual foi o princípio que você teve para o seu marketing fazer de baixo custo e ainda é aplicado até hoje? Olha, uma das coisas que eu não perco é quando o Sebrae me chama para ir numa feira. E isso eu sugiro, entendeu, eu sugiro para quem tem um comércio, quem tem uma indústria. Conheça o Sebrae, né, aproveita sempre que tem a gente teve uma última feira agora, que foi muito boa, sabe, foi muito boa, eles nos forneceram o standing pra gente, nós fizemos a divulgação, fizemos vários contatos, né. Já tive a oportunidade, isso foi acho que mais ou menos há uns 8 anos que teve, eh, a exposição internacional, não é. E você foi? Aí eu fui, só que o que que aconteceu, foi aqui mesmo, teve Rio Grande do Norte, teve mais outros locais. Então vinham pessoas do Panamá, vinham, Moçambique, Portugal, França, e você mostrava seu produto para eles, e você escutava o que que eles achavam do seu produto. Dava o feedback. É isso que é importante. Aí só que você: "Ah, não é só você achar um estrelismo, eu vou mandar meu produto para fora", não. Se prepare para isso. Eu estava fazendo uma pesquisa que eu não sabia disso. Pronto, minha marca é patenteada. Não é patenteada não, minha marca é registrada. Minha marca é registrada, Uzemax. Só que se eu for levar meu produto para Portugal, se eu for levar para outro local, eu tenho que registrar minha marca lá Lá também. também. Lá também. Se for só para Portugal, registre Portugal, só vendo lá. Agora, se for para outros locais, são outra forma, outros países são outra forma dentro da Europa para ser feito. Então, por isso que é necessário a gente estudar, para você depois não fazer uma coisa, e nisso também o Sebrae ele auxilia. Ele auxilia naquela questão também de logística, né. Tudo, tudo na questão da de você é, Logística, marketing, finanças, planejamento. é. Então é muito bom para um empreendedor, porque só empreender em si a gente já nasce, eu digo que a gente já nasce. Quem gosta de ser CLT, uma maravilha, mas quem gosta de empreender, parece que a gente já nasce com aquilo e precisa aflorar para poder, tipo, cada coisa ser colocada no lugar. Porque digamos que na parte principalmente na parte financeira, eu digo que é o coração da empresa, porque ele é bombeado os outros setores. Porque se a finança não tá legal, as outras coisas não vai estar. E a gente acaba sufocando, né, muito cuidando disso. É por isso, assim, que eu penso uma coisa, a gente quando resolve empreender, é necessário que a gente saiba tudo, mas que, entre aspas, não faça nada, né. O que é isso na prática? Pronto, você sabe como funciona a área produtiva, mas você não vai lá para fazer o produto. Você tem que ter colaboradores que façam para você. Ah, você o financeiro. Pronto, o financeiro você entende como é que faz, só que você pegue alguém a mesma coisa para ele poder ser um colaborador. A venda, você sabe como funciona, mas talvez todas as modalidades da venda você não possa fazer, não tenha condições. Tem que traçar pessoas para cada um seu perfil Perfeito. É. de colocação, né, fazer produto, você tem que traçar alguém que conheça, saiba manejar os produtos para poder fazer. Na parte financeira, né, você Isso. colocar também uma pessoa qualificada
para poder colocar ali na parte financeira. É. E de vendas também. É aquela coisa, a gente tem que gerir tudo isso e traçando o perfil e a personalidade de cada funcionário, de cada colaborador. E você falou uma coisa importante, eles não são só funcionários, que à medida que você também, vê o lado deles, é muito importante, porque nós estamos tratando com seres humanos. Isso. Pode ser que eles não estejam passando por um problema, alguma coisa assim, então quando você tem esse acesso também ajuda muito. Ajuda muitas vezes, às vezes chega: "Olha, eu não estou bem para trabalhar". Tudo bem, você não está, então a gente respeita. Quando chega no dia seguinte, a pessoa dá o dobro, porque já está melhor, É, né, tem então que é ter aquela importante. parte empresa e a parte É, também humana, né, que antigamente era só a parte empresa. é isso. Hoje em dia eu digo que a gente tem mais conhecimento de saber entender, seu funcionário, seu colaborador, para que flua melhor a questão da empresa, para não ficar aquele clima, você já viu aquelas empresa de clima pesado, de que você: "Não, não estou bem para estar nessa empresa. Não, não estou legal, né". E às vezes você chega numa empresa que você tem a produtividade, o proativo muito bom. Que você consegue fluir. Sabe uma coisa? E se não tiver, como já teve fases que a minha empresa não teve nesse que você está falando. Existe E essa assim fase da como empresa. tantos outros, mas procure, entendeu, procure fazer com que ela fique nesse estágio. É. Eu acho que é por isso que é o Sebrae, né. Isso. É por isso que o Sebrae, eu acho que ele ajuda muitas empresas, porque ao dono de si da empresa poder entender isso, como funciona. Porque às vezes a gente que está ali administrando, às vezes a gente não precisa dessa luzinha. É. Precisa desse conhecimento. E às vezes quando é empresa de família, às vezes não tem. Às vezes a empresa vai indo, aí não flui, porque parou no tempo. Sabe uma frase que eu escutei uma vez, disse assim: "Denise, ache tempo para você ver a sua empresa pelo lado de fora". Às vezes a gente não acha esse tempo. Então eu achei isso muito importante, sabe, vá para fora, muitas vezes não é isso literalmente, mas escute quem está de fora, para você saber muitas vezes o que você precisa melhorar dentro. Já aconteceu isso na sua empresa? Porque eu lhe digo que como Sim, empreendedora já aconteceu isso de eu dizer bem assim: "Eu não quero mais empreender". Eu não quero é, eu lembro que teve uma época que eu me formei, eu disse: "Eu vou me formar, eu vou procurar um emprego fora, eu não quero saber mais de empresa, eu não quero saber mais de administrar, eu quero só trabalhar e receber meu salário". Aí você falou da terceira pessoa, aí onde é que tá? Aí, nenhuma dessas viagens a trabalho, que eu tive, assim, um fôlego maior, que foi como se fosse uma válvula de escape para minha vida. E eu disse: "Eu ainda consigo fazer algo de especial, ainda não tipo, não é o fim da empresa, eu não vou acabar com isso". E foi aí quando, no meu caso, a ficha caiu, e eu disse: "Não, é isso mesmo que eu quero fazer parte o seu caso é a área da limpeza, né. Não, eu quero fazer parte da minha área da beleza, eu gosto disso, eu nasci para fluir isso". E eu acho que na maioria das empresas acontece isso, acontece da gente dizer bem assim: "Eu vou chutar o pau da barraca, tá bom, chega, amanhã eu não quero mais trabalhar com isso", e quando você olha da terceira pessoa, aí você diz: "Não, Deus, não é isso não, eu vou voltar, eu vou fazer melhor, eu vou procurar entender como está sendo fluido minha empresa para eu poder buscar uma solução". é. Já aconteceu isso com você? Já, e acompanhando seu raciocínio, amiga, olha, uma vez eu escutei uma frase, acho que isso que eu escutei, você já pode ter escutado também, que a gente, às vezes, não imagina o potencial que nós temos escondido. Sim, Porque às vezes a gente acha que não tem capacidade. Às vezes a acha gente que é muita acha coisa. e ainda tem assim: "Ah não, eu só vou conseguir fazer isso se eu tiver aquilo. Se eu não tiver, uma pessoa, se eu não tiver eu não consigo desenvolver". Então, a gente pega o nosso medo
e coloca ele na frente, e o medo tem que ficar atrás. Primeiro a gente vai na frente. Primeiro a gente vai na A gente vai na frente, frente verdade. e deixa ele. Então a gente pega a nossa competência, a gente pega a nossa garra, tudo e põe uma peneirinha nela. Uma peneirinha não, uma peneirona mesmo Aí bota e vai sumindo, vai sumindo. Aí eu sempre que quando eu escutei essa frase assim: "Você não sabe o potencial que você tem, Denise, se permita". Pronto, é isso que acontece. eu A lembrei gente do não se permite, a gente se ao nosso esconde potencial, é. A se gente se esconde esconde. por trás do nosso potencial. É. Você falou essa frase, eu lembrei de uma própria imagem minha, uma vez na época da minha vida também, de que eu tinha medo, e esse medo, eu sempre me imaginava assim, um passarinho. Você já viu? Ou às vezes Hum. acontece, tem sempre no Instagram, que você tem medo de botar o pezinho para fora para poder voar, porque você tem a comodidade naquela gaiola de ter água e alimentação. E às vezes o empreender é isso, é você tirar o medo e colocar a coragem. Não, eu vou com medo de tudo, eu vou com coragem e ser É determinada. difícil. É difícil, Não mas vem dizer: é. "Ai, mas não", é difícil porque Por você isso não que se eu sente sozinha, você isso. diz: "Não, eu não vou conseguir isso". Ai, Ele aquele faz a gente medo ficar que nem sufoca. passarinho mesmo, na gaiola. A gente bota passarinho é a gente, e a gaiola tá ali, aí, com diversas coisas na nossa mente que faz a gente sentir medo de evoluir. E quando a gente vê que a gente é capaz, a gente vê algo que as asas por trás de tudo isso é bem melhor do que estar presa na gaiola. Porque a falta de conhecimento é basicamente isso. Se permita. E uma das formas de você se permitir é leia, leia, estude, questione, né. A gente questionar é importante. É "Por importantíssimo. que que eu estou aceitando isso? Por que que tem que ser desse jeito?", né. É. E por falar de medo e desafios, vou lhe perguntar um dos desafios que foi enfrentado na tua empresa. A Anvisa foi crucial? Sim, né, é algo necessário, né, é algo necessário e que você tem que fazer, porque, assim, é uma história antes e uma história depois, É né. regulamento, é tudo Isso, até porque a gente precisa dar, credibilidade para o cliente. e confiança ao cliente. Não, é É, tudo pela Anvisa, porque tem muita gente aí clandestino, né. tem, tem. Aí tem então, é a mesma coisa, é a questão do medo: "Ah, para mim não dá", né, mas procure saber, e se não der para você, revenda de quem tem. É, Entendeu? Revenda de quem tem, porque você fica mais tranquilo. mais seguro. Seu conselho que você daria de não deixar de registrar a sua marca? Isso, mais ou menos já tem uns 3 anos, né, que eu fiz o registro das 3 marcas. Eu fiz da Uzemax e de mais outras 2. Mas atualmente o foco está na Uzemax, porque cada uma delas vai ter uma modalidade, né, para trabalho. Então por que que é importante? É uma amiga minha fazendo uma pesquisa, né, sobre a Uzemax, aí apareceu lá no Instagram, Uzemax Oficial, só que com S. As mesmas cores. Então eu olhei aquilo ali, eu falei: "Poxa vida, não tá certo, né". Então eu contatei a agência que fez a minha marca, ela disse que realmente aquilo não estava certo. Então você entra amigavelmente, né, solicita que a pessoa retire aquela marca num certo período de dias, porque não se pode fazer isso, porque a nossa marca já está, né, já está registrada. Então é muito importante, antes de você iniciar, faça o registro da sua marca, porque senão você vai ter um trabalho e depois você vai ter que descontinuar. Quando eu fui registrar a primeira marca minha era Uzi, não pôde fazer, não foi possível ser feita. Aí conseguiu a Uzemax. Então essa é a sugestão que eu dou.
não deixe Não deixe de forma de alguma tem de que registrar sua marca. registrar, tem Tem, que mostrar a cara da empresa, né. correto. O empreendedorismo, Denise, é uma arte que de resolver problemas. E qual foi o problema central que o grupo, né, da Uzimax Uhum. se propôs a resolver no mercado da limpeza e higiene? Isso, uma das coisas é você ter produtos que atendam alguns Ao segmentos. consumidor, né? É, e alguns segmentos, porque, muitas vezes você precisa de um produto direcionado para uma limpeza do banheiro químico, você precisa de um produto direcionado para uma limpeza dos mercados. Então você, se preocupar com isso, que isso traz o diferencial, né, para o nosso estado aqui de Sergipe. O qual é o diferencial da Uzimax nesse patamar? Qual é o patamar da empresa Uzimax hoje? Né. O diferencial é que muitos produtos, às vezes, eles têm que vir fora do estado. Então dificulta mais, é o transporte, né, então nós estamos trabalhando muito nisso, para que aqui a nossa, empresa, a Uzemax, ela possa ter esses produtos para atender o consumidor sergipano. Atender o cliente, né? Isso, A Uzimax está passando por um processo de transição. Me fala sobre um pouquinho dele mais. isso. Então nós mudamos o quadro, né, de funcionários, e uma das coisas também que eu vou começar a fazer é contratar estagiários, né, contratar estagiários para algumas modalidades, como o marketing, como a área administrativa e também a área de vendas. E também tem o projeto das vendas online, não é, porque o que que acontece? As pessoas conhecem o nosso produto, mas a gente sabe que a vida hoje está muito difícil para você sair do local para você ir comprar. Então nós vamos até o cliente, não é. Então, eu converso com a pessoa que também vai ser contratada para tomar conta da loja de fábrica, que vai ser uma coisa muito boa, porque o preço vai ser interessante. Né, um preço realmente preço de fábrica, o que as pessoas pedem, isso é qualidade e preço. Então dessa forma a gente vai, começar a implantar isso, as lojas online. Como você pretende fazer esse processo de seleção com seus colaboradores? Isso, um dos processos é esse, eu tenho uma empresa chamada Sempre, que ela trabalha, né, com estagiários e ela ajuda você a que você traga o estagiário conforme você necessita, Você já empresa. tem a empresa em si, você já tem, digamos que ela já passa o contato de colaboradores para você na área, é isso? Isso, ela passa os currículos. Então você analisa os currículos, faz a pré-seleção, né, e depois você faz a seleção final e eles ajudam nessa seleção. A própria empresa, ela fornece o treinamento, Denise, e como é o treinamento da empresa? Isso, então a indústria ela tem o seu lado do treinamento, ela tem, treinamento, que você aprender muitas vezes como é que você usa o extintor, né, como é que você usa os seus EPIs, isso é muito importante, porque a proteção, então explicar aos funcionários, aí dessa forma a gente tem, né, porque é necessário isso. Então, Denise, a tua empresa está localizada hoje onde? Isso, nós estamos localizados no loteamento de Ana, né, número 150, próximo do G Barbosa do Ipeçu. Então lá nós temos a fábrica e vamos ter a loja de fábrica também, no mesmo endereço. Aí é uma empresa, é uma loja só com uma fábrica do lado, ou tem mais alguma? Hoje em Aracaju, você tem 2 ou uma só? Em Aracaju nós temos uma, e nós estamos iniciando uma no conjunto do Marcos Freire, em frente ali a Iazaki. Ah, então já tá dando o pontapé inicial para 2 lojas já, Correto. com a fábrica. Isso. E em 2025, Denise, qual foi a questão de processos, de almejar?
tudo que você construiu, em 2025 você já, tipo: "Não, já finalizei, já tenho projetos para 2026". Me diga aí como é que tá esses projetos. É, eu tenho sim. Como eu conversei com você, não tem como você não precisa mais. Sempre você precisa até mesmo melhorar a qualidade dos produtos, se for necessário. Então, os projetos é isso, é ainda intensificar melhor a qualidade dos produtos. E como nós vamos iniciar essa loja online, são muitas coisas, muitas vezes grupos que você tem que colocar, você tem que ver como é que você vai divulgar esse produto, então exige muito. Aí você vê que produto que eu vou colocar, né, que produto que eu vou divulgar. E outra coisa importante, são vídeos que você tem que fazer. É, já É, entrar na área do marketing, você já vai para a área digital, né? isso, A então questão do audiovisual. audiovisual, porque tem que ser algo realista. Algo realista. Espera como é que eu vou usar esse produto? Como é que então você se preocupar com o consumidor, aí com certeza, quando chegar aqui 2026, né, no final de 2026, aí eu vou lhe dizer Já como é vai que estar foi o com outro resultado. diferencial, né? Verdade. E a questão você me lembrou de uma coisa, me lembrou bem, a questão de modos de instruções do produto. Para mim que não entende muito nessa questão de, tá ensinando a Uzimax como empresa, ensinando aos seus clientes a usar, é é um diferencial enorme. O Verdade. passo a passo, porque hoje em dia tem alguns vídeos que ensinam bem rapidinho, porque, como você já sabe, acho que o mundo em si não tá aquela coisa de 10 minutos olhando um processo de passo a passo. Mas digamos que vídeos rápidos, olha eu já dando meu marketing, viu? E objetivos, E né, para que objetivos, digamos que, me fala aí um pouquinho sobre o sabão que você falou. Ele tem um tempo que deixa 10 minutinhos, 5 minutinhos, depois passa e tá limpo, tipo, mostrar o passo a passo de algo sujo, né, depois passa o produto e depois vê o ambiente limpo, também acho que eu acho que é uma pegada muito boa para a questão da empresa e a questão do marketing, do né. marketing, você tem razão. E outra linha também, como que a gente vai fazer essa pegada, é dele concentrado. Porque aí vamos dizer: "Ah, eu vou Ensinando o levar". concentrado É, o a concentrado. "Ah, eu vou levar 5 litros de sabão de legal. roupa", só que o peso dele não. Então você vai ter ele concentrado, ao desinfetante 5 litros também, você vai ter ele concentrado. Então essa linha concentrada, que vai ficar numa caixa bem menor, vai facilitar o transporte dos produtos. Porque E quando com você isso quando você coloca, você não vai vender somente para a localidade. Você pôs online é para vender para todos os locais, para todos os locais, isso né. mesmo. Então a questão desconcentrada ajuda muito para a questão do frete do produto. E fica bem melhor, né, bem mais compacto, né, Com isso. certeza. Então é isso, Denise, eu quero te agradecer ao estar no Mulher de Negócios e você deixar as suas considerações finais à empresa Uzimax e a Denise, com Z. É isso, inicialmente eu agradeço muito a você, né, e agradeço as pessoas que estão nos acompanhando aqui. E uma das coisas que eu vou passar agora foi o que foi bom para mim, né, e que eu tive que aprimorar. Uma das coisas que é muito difícil é você conseguir agir com a razão, mas experimente fazer isso, né, que é muito importante. E muitas vezes, quando vai se abrir um comércio ou indústria, seja o que for, as pessoas às vezes se preocupam logo com a cadeira que eles vão comprar, né? O tipo da sala, mas não se preocupe com isso não. Primeira coisa, se preocupe com a qualidade do que você vai se fazer e com os seus colaboradores, porque uma cadeira, um luxo, ele vem depois, ele vem pela consequência do seu trabalho. Agora uma coisa que é muito importante, aconteça o que for que aconteça na sua vida, seja o progresso que você tenha, nunca perca a sua essência, porque essa essência é o que faz a gente poder chegar em algum degrau, né. Então é essa, sugestão ou conselho, né, que eu passei e eu acho extremamente importante, né. Nunca perca a sua essência. Muito obrigada.
Então é isso, gente, mais um episódio Mulher de Negócios chegando ao final. Até o próximo episódio.